Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Eliseu Fortolan e a minha proposta nesta videoaula é apresentar o tema taxas equivalentes. Lembrando que já tem uma videoaula aqui neste canal com o tema taxas proporcionais. Como foi falado, taxas proporcionais está voltada ao regime de capitalização simples e taxas equivalentes, que é o tema desta nossa videoaula, está voltada para o regime de capitalização composta. Lembrando que é um tema muito importante dentro da matemática financeira e também é um tema recorrente em concursos públicos, principalmente. Então vamos conceituar o que são taxas equivalentes. São taxas de juros apresentadas em unidades de tempo diferentes que, aplicadas a um mesmo capital durante um mesmo período, durante um mesmo espaço de tempo, elas vão proporcionar um mesmo montante ou um mesmo valor futuro. Lembrando que taxas equivalentes são trabalhadas no regime de capitalização composta. Então, a taxa equivalente é aquelas que nominalmente são diferentes, mas que aplicadas a um mesmo capital durante um mesmo período de tempo, ambas vão proporcionar um mesmo valor futuro. Temos aqui o primeiro exemplo desta videoaula, onde nós encontraremos uma taxa anual equivalente a 2% ao mês. Na aula onde o tema foi taxa proporcional, eu apresentei duas maneiras de encontrarmos a taxa proporcional, utilizando a regra de 3 e também utilizando uma fórmula específica. Mas na aula onde o tema era taxa proporcional, eu já havia adiantado que a regra de 3 era válida somente para encontrarmos a taxa proporcional. Para encontrarmos a taxa equivalente, a regra de 3 ela não é válida. Temos que utilizar somente a fórmula específica para encontrar a taxa equivalente. Portanto, nós utilizaremos esta fórmula, onde eu tenho a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, elevado a nq, tempo que eu quero, dividido por nt, tempo que eu tenho, menos 1 vezes 100. Bom, conhecida esta fórmula, o que eu preciso fazer é trocar as letras pelos números apontados neste exemplo. Então vai ficar a taxa que eu quero é igual a 1 mais 0,02. Não podemos esquecer que na fórmula nós temos que transformar a taxa em um número decimal, portanto 0,02 elevado a 12 dividido por 1. Por que elevado a 12 dividido por 1? O 12 está representando um ano e o 1 está representando um mês. Neste momento, eu tenho que ter uma grande percepção e uma grande habilidade de colocar as unidades de tempos iguais. 12 meses para representar um ano. Percebam que eu tive que encontrar uma unidade de tempo que fosse equivalente à unidade de tempo que está apresentada a minha taxa. Eu não poderia colocar um ano, porque a minha taxa está em mês. Então, a unidade de tempo para representar o ano foi dada em mês
como 12 meses, dividido por 1, que é o período que está representada a minha taxa, menos 1 multiplicado por 100. Então eu tenho que a minha taxa que eu estou procurando será igual a 1,02 elevado a 12 menos 1 vezes 100. A taxa equivalente será 26,8242. Então eu tenho que a minha taxa anual de 26,8242 é equivalente a 2% ao mês. Se nós fizermos uma rápida reflexão sobre taxa proporcional e taxa equivalente, na taxa proporcional, a taxa proporcional anual equivalente a 2% ao mês seria 24. Mas como nós estamos falando de taxa equivalente, nós estamos trabalhando em juros compostos. Lembrando que em juros compostos há incidência de juros sobre o capital inicial mais juros sobre os juros dos meses subsequentes. Então é por isso que há essa divergência de taxa proporcional em juros simples e de taxa equivalente em juros compostos. Portanto, eu posso dizer que se eu aplicar esta taxa de 26,8242% ao ano em um mesmo capital durante um mesmo período equivalente a 2% ao mês, eu vou encontrar um mesmo valor futuro ou um mesmo montante. Então a prova real disto está colocada aqui. Primeiro nós vamos encontrar o valor futuro utilizando uma taxa de 2% ao mês e depois encontraremos o valor futuro utilizando uma taxa de 26,8242% ao ano. Então, resolvendo a primeira fórmula, nós temos o meu valor futuro será igual ao meu valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao período. Meu valor futuro será igual a R$3.000, que é um valor hipotético para esta videoaula, multiplicado por 1 mais 0,02 elevado a 12. Meu valor futuro será igual a 3.000 multiplicado por 1,268242. Meu valor futuro será igual a R$3.804,72. Percebam que os períodos aqui, eles estão iguais. 12 meses igual a 1 ano. Porém, nesse primeiro exemplo que eu estou fazendo, a minha taxa está em mês. Então eu tive o cuidado de elevar a 12. Diferentemente do exemplo seguinte que nós vamos resolver agora. Então, resolvendo esse segundo exemplo, eu tenho valor futuro será igual ao meu valor presente multiplicado por 1 mais I elevado a N. Meu valor futuro será igual a 1 mais 0,268242, porque eu peguei a minha taxa e transformei ela em um número decimal, elevado
a 1? Porque eu tenho, neste caso, um período, um ano. FP será igual a R$3.000 multiplicado por 1,268242. Então, nós conseguimos agora perceber que a partir desta linha há igualdade nas duas formas de calcularmos o valor futuro. Então, consequentemente, o valor futuro vai dar o mesmo, tanto eu calculando 2% ao mês, como 26,8242 ao ano. Eu posso então dizer que estas duas taxas, elas são equivalentes, porque quando eu apliquei essas taxas a um mesmo capital durante um mesmo espaço de tempo, eu obtive um mesmo valor futuro. Temos aqui um segundo exemplo desta videoaula, onde nós vamos encontrar uma taxa mensal que seja equivalente a 24% ao ano. Temos então a fórmula. A taxa que eu quero será igual a 1 mais a taxa que eu tenho, que é a taxa que vem apresentada no exercício ou apresentada no exemplo, elevado ao tempo que eu quero, que neste caso eu quero uma taxa mensal, dividido pelo tempo que eu tenho. Neste exemplo, eu tenho uma taxa anual, menos 1 multiplicado por 100, e que será igual a 1 mais 0,24 elevado a 1 dividido por 12 menos 1 vezes 100. Percebam que neste momento eu já igualei as unidades de tempo. Coloquei um mês e um ano está representado por 12 meses. Eu poderia também representar um mês com 30 dias e poderia também representar um ano com 360 dias. O importante é eu colocar as unidades de tempos idênticas, seja diária, ou seja mensal, ou seja semestral. O importante é que as unidades de tempo estejam iguais. E que é igual a 1,24 elevado a 0,08333 menos 1 vezes 100. A taxa equivalente mensal a 24% ao ano será então 1,8087. Assim eu consegui encontrar a taxa mensal equivalente que eu estava procurando. Então agora eu aconselho que você dê uma pausa nesse vídeo, pegue um rascunho, pegue um lápis, pegue uma borracha, para que você tente resolver este exercício que eu coloquei aqui nesta videoaula. Pausa o vídeo, pegue os seus materiais e demonstre qual que é a taxa diária equivalente a 35% ao ano. E eu vou colocar o resultado aqui nesta videoaula para que você confira com a resolução do seu exercício. Bom, espero que você tenha conseguido resolver este exercício aqui proposto. Começando a resolução desse exercício, eu tenho a fórmula. E aí, conhecendo a fórmula,
eu coloco os elementos que eu conheço deste exemplo. Eu sei que eu preciso encontrar uma taxa diária, que é equivalente a uma taxa anual. E essa taxa anual é igual a 35%. Então, a taxa equivalente será igual a 1 mais 0,35 elevado a 1 dividido por 360, menos 1 vezes 100. O tempo que eu estou buscando não é o dia, por isso eu tenho 1 representando um dia. E o tempo que eu tenho neste exemplo não é ano, então, portanto, foi necessário eu colocar 360 dias para representar um ano. Fazendo isso, eu coloquei as duas unidades de tempos iguais. Continuando, eu tenho IQ será igual a 1,35 elevado a 0,0027777 menos 1 vezes 100. A taxa diária equivalente a 35% ao ano é igual a 0,0834. Espero que você tenha conseguido chegar a este mesmo resultado. Continuando a nossa videoaula, eu ainda proponho para você resolver este exercício apresentando uma taxa trimestral equivalente a 23% ao ano. Pause novamente esse vídeo, resolva esse exercício e confira com o que eu vou colocar aqui para vocês. Continuando a nossa videoaula, para resolver esse exercício, eu tenho que a minha taxa equivalente será igual a 1 mais 0,23 elevado a 3, que representa 3 meses, ou seja, um trimestre, dividido por 12, representando um ano. Então percebam que aqui eu já coloquei unidades de tempos iguais. Poderia também colocar 90 dias para representar um trimestre e poderia também colocar 360 dias para representar um ano. Lembrando que não importa qual unidade de tempo eu vou utilizar para resolver esse exercício. O importante é que tanto o período que está apresentado na minha taxa e o período da taxa equivalente que eu estou buscando estejam em unidades de tempos iguais. Continuando o exercício, eu tenho que a minha taxa equivalente será igual a 1,23 elevado a 0,25 menos 1 vezes 100. O resultado desse exercício será igual a 5,3116. Ou seja, a taxa trimestral de 5,3116 é igual à taxa anual de 23%. Agora eu tenho aqui um exemplo um pouco diferente do que nós vimos fazendo até agora nesta videoaula. Este exemplo diz o seguinte: qual será o valor final de uma dívida, sabendo que o seu valor hoje é R$5.000, porém essa dívida será liquidada daqui a 300 dias
e a taxa de juros compostos será de 6% ao trimestre. Então, nós percebemos que neste exemplo eu estou querendo encontrar um valor futuro, um valor final. Eu não quero mais saber qual que é a taxa equivalente. Então, se eu quero encontrar um valor futuro, eu preciso recorrer à fórmula do valor futuro que está colocada aqui nesta videoaula, onde eu tenho o meu valor futuro será igual ao meu valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. O grande problema desse exercício é que o período que eu estou procurando está em dia, porém o período em que a taxa é apresentada neste exemplo é ao trimestre. Para eu resolver esse exercício, eu vou utilizar sim a fórmula para eu saber qual será o valor futuro. Porém, eu preciso fazer uma pequena adequação a esta fórmula, assim como nós fizemos nas fórmulas quando trabalhamos um sistema de capitalização simples na videoaula cujo tema era taxa proporcional. Então, aqui nesta videoaula nós vamos também fazer esta adequação na fórmula que nós vamos trabalhar. Então vai ficar o meu valor futuro será igual ao meu valor presente multiplicado por 1 mais a taxa que eu tenho, ou seja, a taxa que é apresentada nesse exemplo, elevado ao tempo que eu quero. O tempo que eu quero, ou o tempo que eu estou buscando neste exemplo, é 300 dias, dividido pelo tempo que eu tenho. Esse tempo que eu tenho é o tempo que vem acompanhando a taxa. Então, se eu tenho 6% ao trimestre, o tempo que eu tenho é um trimestre, ou 90 dias. Continuando a resolver esse exercício, o meu valor futuro será igual a R$5.000 multiplicado por 1 mais 0,06 é a minha taxa apresentada neste exemplo, porém eu transformei ela em um número decimal, elevado a 300, porque o tempo que eu quero são 300 dias, dividido por 90, que corresponde a um trimestre. O meu valor futuro será igual a 5.000 multiplicado por 1 mais 0,6 elevado a 3,3333. O resultado deste exemplo será um valor futuro igual a R$6.071,87. Ou seja, a dívida que eu tenho hoje é R$5.000, porém daqui 300 dias, quando ela for liquidada, devido à taxa de 6% ao trimestre, ela será liquidada pelo valor de R$6.071,87. Bom, nesse momento eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo, pegue o seu lápis, a sua borracha e o seu rascunho e resolva este exemplo que eu trouxe aqui nesta videoaula. O exemplo diz o seguinte: um capital de R$3.000 ficou aplicado durante um ano a uma taxa de juros compostos de 9% ao semestre. Qual o valor final dessa aplicação financeira? Então pausa o vídeo, resolva esse exercício e confira com o resultado que eu vou colocar logo em seguida. Bom, o primeiro passo para resolvermos este exercício
é evidenciarmos as informações que nós conseguimos extrair do enunciado. Então, do lado, é aconselhado sempre construir essa tabelinha auxiliar, onde eu coloco os valores que são evidentes no exercício ou no exemplo. Então eu tenho o meu valor presente R$3.000. A taxa ela é 9% ao semestre. O período é 1 ano e eu quero saber qual será o valor final dessa aplicação financeira. Para encontrarmos o valor final, nós temos então que recorrermos à fórmula onde diz que meu valor final será igual ao meu valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembra que quando a taxa e o tempo não estão em unidades de tempos iguais, eu preciso fazer uma adequação na fórmula. Então, fazendo a adequação, nós temos que o meu valor futuro será igual ao meu valor presente multiplicado por 1 mais a taxa que eu tenho, que neste exercício é 9%, elevado ao tempo que eu quero, que são 12 meses ou 1 ano, dividido pelo tempo que eu tenho. O tempo que eu tenho neste exercício é um tempo dado ao semestre. Continuando o exercício, eu tenho meu valor futuro será igual a R$3.000 multiplicado por 1 mais 0,09 elevado a 12 para representar 1 ano dividido por 6 para representar um semestre. Eu poderia também, ao invés de fazer essa representação em mês, fazer em semestre. Então, aonde eu tenho 12 meses, eu poderia colocar 2 semestres, e onde eu tenho o 6 representando o semestre, eu poderia colocar 1 semestre. Independente da maneira como você fez ou como pode ser feito esse exercício, o importante é que as unidades de tempos sejam iguais. Continuando o exercício, eu tenho que o meu valor futuro será igual a R$3.000 multiplicado por 1,09 elevado a 0,5. O resultado final desta prática é R$3.564,30. Então, se eu pegar um capital cujo valor é R$3.000, colocá-lo para render juros em uma aplicação financeira que remunera o meu capital a 9% ao semestre, daqui 1 ano eu terei R$3.564,30. Espero que você tenha resolvido este exemplo ou esta prática com sucesso. Este é o quarto e último exemplo desta videoaula. Depois desse exemplo, tem mais uma atividade prática para nós encerrarmos esta videoaula. Então, este exemplo diz que eu preciso encontrar quanto de juro haverá ao aplicar um capital de R$2.500 na caderneta de poupança, sabendo que esta aplicação tem duração de 1 semestre e que a taxa de juros contratada nesta aplicação será de 1,5% ao mês. Percebemos então que aqui o tempo de duração desta aplicação é 1 semestre, diferente do tempo apresentado
com a taxa, que é 1 mês. Então, o primeiro passo é nós construirmos a nossa tabela auxiliar para evidenciarmos as informações que nós conseguimos extrair do exemplo ou do enunciado. Então, os juros para mim ainda é uma incógnita. O que eu conheço é o valor presente, R$ 2.500. Conheço também a taxa, que é 1,5% ao mês, e o período desta aplicação, que é um semestre. Em juros compostos, para eu encontrar os juros, eu utilizo esta fórmula, onde juros será igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. Mas neste caso, como a taxa está em mês e o período está em semestre, eu vou precisar fazer uma pequena adequação nesta fórmula. Portanto, ela vai ficar desta maneira que está colocada aqui nesta videoaula. Os juros serão igual ao valor presente multiplicado por 1 mais IT, que é a taxa que eu tenho neste exemplo, 1,5, elevado ao tempo que eu quero. Neste exemplo, o tempo que eu quero é um semestre, dividido pelo tempo que eu tenho. O tempo apresentado junto com a taxa, neste exemplo, é 1 mês, menos 1. Então, juros será igual a R$ 2.500 multiplicado por 1 mais 0,015 elevado a 6, representando um semestre, dividido por 1, representando um mês. Eu poderia também, ao invés de representar estas unidades de tempo em mês, poderia representá-las em dias. Então, no caso, o semestre, ao invés de ser representado com o número 6, seria representado com o número 180, indicando que 180 dias equivale a um semestre. E o 1 seria representado pelo número 30, indicando que 30 dias equivale a um mês, menos 1. Juros é igual a R$ 2.500 elevado a 1,015 elevado a 6 menos 1. O resultado do exercício é juros é igual a R$ 233,60. Ou seja, aplicando R$ 2.500 hoje, daqui um semestre, eu terei juros de R$ 233,60 se a taxa for 1,5% ao mês. Como eu havia dito, para nós encerrarmos esta videoaula, temos aqui mais um exemplo prático ou mais uma atividade prática, onde você vai resolver este exercício. Portanto, a minha proposta é que você dê uma pausa nesse vídeo, resolva este exercício e depois confira com o resultado correto que eu vou colocar logo adiante. O exercício diz o seguinte: qual os juros de um financiamento cujo valor é R$ 4.000, sabendo que a taxa de juros compostos será de 0,02% ao dia e será liquidado daqui 3 meses. A minha orientação é que você coloque a sua tabela auxiliar aí do lado com os elementos já conhecidos deste exemplo.
por exemplo, o valor presente, o valor do financiamento hoje é R$4.000. Os juros serão de 0,02% e o período é 3 meses. Portanto, pause o vídeo, resolva este exercício e eu vou colocar o resultado logo adiante. Então eu tenho que o meu valor presente é R$4.000, a minha taxa é 0,02% ao dia e o meu período é 3 meses. Lembrando da fórmula para eu calcular os juros no regime de capitalização composta, eu tenho juros é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais I elevado a N menos 1. Fazendo a adequação desta fórmula, eu terei juros é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais IT, a taxa que eu tenho neste exercício, que no caso é 0,02%, elevado a NQ, o período que eu quero, 3 meses, dividido por NT, que é o tempo que vem apresentado junto com a taxa. Neste exemplo é ao dia. Então eu tenho juros é igual a R$4.000 multiplicado por 1 mais 0,0002 elevado a 90 dividido por 1. Eu precisei colocar o 90 para que os 3 meses fosse representado pela mesma unidade de tempo em que é apresentada a minha taxa. A minha taxa está ao dia, então o período que eu desejo encontrar também tem que estar representado ao dia. Então, neste caso, eu consegui colocar unidade de tempos iguais. 90 dias dividido por 1 dia, menos 1. Juros será igual a R$4.000 multiplicado por 1,0002 elevado a 90 menos 1. O resultado deste exercício será juros igual a R$ 72,64. Terminamos assim a nossa videoaula, cujo tema foi taxas equivalentes. Um forte abraço e espero que você tenha gostado desta videoaula e tenha contribuído para a aquisição dos seus conhecimentos.